Olá, que prazer estar com você outra vez. De perto ninguém é normal, já cantava Caetano Veloso. Nós somos uma porção de coisas boas, ruins, defeitos, e a gente passa a vida toda tentando ser o melhor possível, e a gente sai desse mundo, às vezes, nem tão bom quanto a gente imaginava que fosse possível ser. Mas muita gente busca, e é bom que busque atendimento profissional para tentar corrigir defeito, para tentar, sim, entender o mundo, entender as relações, os conflitos e tal. Isso é um trabalho para psiquiatria, para psicologia e para psicanálise. E é esse o tema de hoje, aqui no Pode Tudo. Apoio com o D-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão. E para falar disso tudo, sobre como nós somos, como nós podemos ser melhor encaixados neste mundo de meu Deus, está comigo aqui no estúdio, para minha satisfação, colega, jornalista e psicanalista Ruth Cavalcante. Tudo bem? Tudo bem, Cassim. Prazer muito grande estar aqui com você. Fiquei muito honrada com o convite. Olha, muito bom. Depois de tanto tempo, a Ruth, vou contar uma pequena história aqui. Eu e a Ruth somos amigos desde 1975, quando nós fizemos o vestibular. Ela passou em primeiro lugar. Cara, para de falar em data. Você está nos comprometendo profundamente. Ela fez primeiro lugar, eu fiquei em 11º lugar. Olha bem a diferença. Entre todas as virtudes, foi editora de revista, foi repórter de televisão, foi produtora de televisão, foi editora, apresentadora. E ela hoje trabalha como psicanalista e algum pezinho ainda no jornalismo e rádio. Jornalismo a gente não consegue deixar totalmente, né? Algumas paixões a gente continua. Então eu gosto muito de casa, de construção, e eu faço ainda um programete sobre esse assunto. E agora eu voltei também com um programete sobre psicanálise na CBN. E como é que foi essa transição sua do jornalismo para a psicanálise? Dizem que a gente não começa a entrar nessa área se não tiver um trombo com a realidade, né? Uma trombada. É o sofrimento que leva a gente a se tratar. Então a gente tromba, quebra a cara, sofre e fala, e agora? O que eu vou fazer com isso? E esse que eu vou fazer com isso é uma pergunta é uma pergunta fundamental, porque a gente precisa estar o tempo todo dando jeito naquilo que a vida coloca pra gente, né? Então, o que eu faço com isso? Eu posso fazer uma coisa ruim, eu posso fazer uma coisa muito boa. A decisão acaba sendo minha. Essa ainda é uma escolha que eu posso fazer. E estudar essa área, entender o sofrimento humano, perceber como é que as pessoas saem ou não saem, né, das mesmas trombadas de sempre. Porque a nossa tendência, apesar de ter vivido uma situação, é voltar a repetir, a fazer de novo, aquilo mesmo que a gente fez antes. Então, por que a gente repete tanto? Então, são essas perguntas básicas que nos levam nesse caminho. Então, muita gente, às vezes, até precisa, viveria muito mais feliz e muito mais leve se tivesse alguém que acompanhasse, que mostrasse para a pessoa aquilo que ela não consegue ver. Porque a gente não consegue ver tudo, né? A gente não se vê, a gente não se percebe, a gente não se enxerga, a não ser nos momentos de crise. Então, os momentos de crise são muito bem-vindos. Uhum. E foi aí que você fez a transformação de 100% jornalista para 10% jornalista e 90% psicanalista. Isso. E você atende hoje, né? Isso, é uma área muito gostosa de estudar também, né? Porque fala da gente o tempo todo. Você está estudando sobre o outro, mas também é tudo referente a gente. A gente também está estudando sobre nós mesmos. Quando você atende, você também se vê parcialmente ali no outro. Você, né, faz essa distinção, ele é outro, mas você consegue perceber as similaridades e consegue ter notícia, né, de que nós todos somos frutos de uma raiz social comum. Nós todos temos uma forma muito parecida, apesar de sermos muito diferentes, né? Cada um de nós teve vivências, experiências, nós temos um óculos, cada um tem o seu, que enxerga a vida de uma determinada maneira. O que leva as pessoas a buscar um apoio profissional, como a psicanálise? Que tipo de problema mais comum é relacionamento, é o autoentendimento, é a crise, adaptação com o mundo, o que é? É a crise, é o sofrimento. O Lacan, que é um psicanalista francês, ele falava para todo mundo que procurava atendimento com ele, dizendo que eu quero me conhecer melhor.
Eu falava, então vai embora. O dia que você estiver sofrendo, você volta. Porque conhecer melhor não é motivo suficiente para a gente se encarar numa análise, né? Para a gente ver todos os monstros e tudo aquilo que a gente, né, começa a abrir as comportas quando você começa um trabalho analítico. E, por incrível que pareça, de todos os problemas que existem, o amor, o relacionamento, o olhar do outro, a nossa posição diante do outro, se sentir ou não valorizado, se sentir ou não pertencente, é o sofrimento básico. Né? Por que a gente precisa da aprovação do outro? A gente nasce muito indefeso, a gente nasce prematuro. Mesmo quando a gente nasce com 9 meses de idade, ou até mais, nós somos extremamente dependentes. Se não tiver alguém que adote, que leve para casa, que cuide, que acredite que ele vai sair, dali vai sair alguém, que aquele serzinho vai vingar, a gente morre. Né? Então, o bebê aprende a seduzir o outro, a ser divertido, ser engraçadinho. Ele percebe. Ele não faz nada, né? Ele não. Só dá trabalho. Só dá trabalho, mas ele aprende, ele sabe que se ele não for amado, não vai rolar. Então, e a gente fica muito preso nisso. Eu preciso ser amado, preciso ser cuidado. Então, o que eu posso fazer para o outro gostar de mim? E essa é uma pergunta que nos atormenta pela vida. Essa dependência do amor do outro, isso daí realmente é um sofrimento grande para muita gente. Até que em determinada fase você acaba entendendo que o outro tem outras coisas para amar, não precisa ficar amando você, e você também não depende, assim, essencialmente, de que te ame. Se te suportar já está bom. O amor também tem vários sentidos, né? Quando o bebê precisa ser amado, ele precisa ser amado o tempo todo, precisa ser muito amado. Depois de uma certa idade, de um certo desenvolvimento, vamos dizer assim, o ser já não precisa ser tão amado, mas ele precisa ser aceito, precisa ser reconhecido e ser valorizado. Esse é o aspecto de amor que permanece com a gente. Tá. E é difícil a pessoa perceber isso daí, depende muito trabalho, precisa muito trabalho com ele, falando, contando, ele revelando coisas para poder ligar onde ele se quebrou. Cada caso é um caso, né? Cada pessoa funciona de uma maneira diferente. Não tem manual, né? Não tem manual. Porque o processo todo funciona na base da pessoa falar. Porque à medida que ela fala, a palavra, a simbolização tem uma importância muito grande. Se eu não falo, aquilo tem uma dimensão. Se eu começo a falar sobre aquilo, é como se eu fosse decompondo, fosse dando sentido, fosse nomeando. Então fica mais fácil para digerir, para entender. Então, quando eu vou falando, porque eu estou sentindo uma coisa esquisita, uma dor no peito, uma coisa ruim. Como é que é essa dor? Vamos falar sobre isso. Na medida que a pessoa vai falando, ela começa a relacionar uma coisa com a outra, ela começa a entender. Tá, então toda vez que eu penso nesse assunto, me dá uma dor no peito. O que é esse assunto? Então, esse processo é de ir até o final, para entender o que é que está me deixando doente, que no fundo é uma doença, né? O sofrimento pode se manifestar só no plano psíquico, mas depois de algum tempo ele vai marcar no corpo também, ele vai trazer sinais no corpo. A gente tem uma série de doenças que estão aí no limite, essas chamadas doenças psicossomáticas, né? A própria psicanálise foi fundada em cima da histeria, que era uma manifestação no corpo de uma doença emocional. Então, os médicos, na época do Freud, não conseguiam entender o que aquela mulher tinha. Essas manifestações aconteciam principalmente em mulheres naquela época. O médico olhava, examinava, ela não tem nada, ela está fingindo, isso é um teatro. Mas, quando o Freud começou a entender e a examinar essas mulheres que não achavam resposta na medicina tradicional e que eram levadas para ele, e ele começou a perceber que tudo aquilo que acontecia no corpo era uma manifestação emocional, né? Do trauma, do sofrimento, da repressão. Ele que criou essa divisão, né, da mente, né? Essa é uma divisão dos gregos, né? É antiga. Mas ele que deu notoriedade a essa divisão. Ele deu uma dimensão diferente para o conceito, por exemplo, de inconsciente. O ego, o eu, o id. Isso é freudiano mesmo, vamos dizer assim, uma invenção dele. Mas o principal conceito que ele traz é uma forma diferente de ver o que é chamado de inconsciente. O inconsciente seria o quê? Seria uma outra cena, seria uma instância nossa que a gente não tem acesso, que existe, que nos determina, que diz pra gente o que nós vamos fazer, como é que nós vamos reagir em cada situação, mas que a gente não tem conhecimento dele. Porque algumas coisas que a gente vivencia são muito insuportáveis, vamos dizer assim, são desagradáveis, são
não são legais, então eu afasto. E quando eu vou afastando, aquilo que não foi bem resolvido continua lá, me incomodando, determinando como é que eu vou reagir, como é que eu vou pensar a respeito de determinadas coisas, só que eu não tenho mais domínio sobre aquilo, porque ele entrou numa outra instância. Uma das coisas intrigantes da própria medicina, quando abre o cérebro, onde está a mente? Onde está a mente? É que vê aquela massa, onde os pensamentos são processados, onde as emoções são resolvidas, nascem, mas onde está a mente dentro do cérebro? Onde é que estão as emoções? As emoções, as lembranças. Isso não existe, né? Fisicamente, pelo menos, a gente não teve ainda essa informação de que exista, talvez, uma instância no cérebro. Não existe. Nenhum exame de imagem consegue detectar boa parte dos problemas psíquicos. Né? Você está com, há pouco tempo, uma paciente comentando que estava muito feliz porque agora o filho tinha ido ao médico e que agora ia ter um diagnóstico. O diagnóstico que eles vão dar é um nome para esse mal-estar, porque se você fizer um exame de imagem no cérebro, não dá para saber se é um autismo, se é um... Enfim, todas essas manifestações da mente, elas não têm uma corporeidade, uma manifestação física que possa ser detectada no exame de imagem, no exame clínico. Não, se você está com uma alteração de X, essa é uma grande, aliás, é uma grande pendenga, vamos dizer assim, entre as neurociências e a psicanálise. Porque as neurociências acreditam que todos os problemas que o ser humano enfrenta são resultado de um desequilíbrio físico, químico, hormonal, e que isso pode ser corrigido através de uma medicação adequada. Esse é o princípio básico. E a gente sabe que a psicanálise acredita que não é bem assim, né? A medicação tem um papel, funciona em determinados casos, é fundamental, mas não existe essa coisa física que possa ser totalmente dominada com a medicação. Uma dor emocional, um trauma, alguma coisa, uma lembrança, uma interpretação. Às vezes, assim, a pessoa guarda alguma coisa, um fato, e ela cria uma história sobre aquilo. Ela guarda a impressão que ela teve. Né? Tem um caso bem conhecido de uma moça que dizia que não era amada pelo pai, sofria muito com isso. Meu pai me chamava de feinha. Era um apelido carinhoso que o pai com certeza deu para ela com todo carinho, minha feinha, mas que marcou de uma maneira muito negativa. Então a gente faz muito isso, a gente interpreta, né, aquilo que o outro entrega para a gente e se liga muito na interpretação. Nem sempre a gente vai checar, o que você está querendo dizer com isso que você disse? E aí a gente guarda e sofre com aquilo ali. E tem alguns bullying também que provocam coisas sérias na vida das pessoas, sim, né? Bota um apelido que marca aquela pessoa. Tem uns que tem um apelido e leva esse apelido. Legal, eu sou legal, tá? Quer dizer, fica legal para ele gosta, adota, não tem preconceito nenhum. Ô, turcão, de vez em quando me chamam de turco, pela minha descendência árabe, né? Mas tudo bem, legal, mas tem outros apelidos que as pessoas sentem muito, aquilo marca para a vida toda. Fica lá, guardado num depósito qualquer que ele não gosta de visitar. O bullying hoje é visto com muito mais seriedade, né, do que já foi. Nas gerações anteriores era visto como uma coisa assim, olha, vai lá, tá tudo bem. Não reprima o bullying, porque a pessoa tem que aprender a resistir a essas intempéries aí da vida social. Hoje em dia tem mais cuidado com isso, né? Porque realmente a criança ela não tem a estrutura, as defesas necessárias para se contrapor a essa coisa que vem do outro, que às vezes é muito depreciativa e ela não consegue trabalhar aquilo e fica marcada mesmo por uma sensação muito negativa. Eu li alguma coisa sobre um cara que eu admiro muito, né, o Milor Fernandes, pela genialidade dele, tudo que ele fez. Ele foi um cara que foi criado sozinho, perdeu pai, mãe e tal, foi criado pelo mundo, virou um gênio do Brasil. Até o Ziraldo dizia que o Milor só não era reconhecido como um gênio porque não falava inglês, né? Não falava assim, não era da língua inglesa porque ele falava inglês. Tanto é que traduziu Shakespeare, né? E como ele se criou sozinho, ele passou a ver o mundo de uma outra forma. Tanto é que ele tem uma frase fantástica: pensar, livre pensar é só pensar. Né? Mas a gente não consegue isso. O ato de pensar é sempre um ato de dependência. O que o outro vai pensar?
Eu posso pensar assim, eu posso me expressar desse jeito. Esse livre-arbítrio, esse livre pensar é sempre muito questionável, né? Porque até que ponto que existe mesmo essa liberdade? Porque nós estamos determinados pelo olhar do outro, pela vontade do outro, pelo desejo que nós temos de estar no desejo do outro. Eu preciso muito ser amada, eu preciso muito ser admirada. Então, esse é o motor principal. Na medida em que esse é o meu motor, como é que eu posso dizer que eu tenho liberdade para gostar ou não de alguma coisa? Sabendo que se eu gosto, eu sou aceita, se eu não gosto, eu não sou aceita. Sim. Mas como é que a psicanálise trabalha? Trabalha para fazê-lo independente da opinião alheia ou trabalha para que ele consiga entender da maneira que ele vai agradar o outro? Essa é uma questão fundamental, porque algumas linhas da psicologia fazem um trabalho muito adaptativo, né? Principalmente uma psicologia americana, teve muito esse papel de adaptar o sujeito à realidade. Então, você precisa mudar, você precisa se conformar ao meio, vamos trabalhar nesse sentido. A visão da psicanálise é diferente, ela trabalha muito mais no sentido do sujeito se colocar numa posição crítica, do sujeito se trabalhar consigo mesmo no sentido de elaborar aquilo. Ele fatalmente vai ter uma posição melhor diante do social, não porque ele se conforme, não porque ele seja igual, ou ele seja transformado, adaptado, mas porque ele vai, a partir de si mesmo, se colocando melhor, com mais tranquilidade, com mais segurança, com mais leveza, ele vai conseguir se inserir melhor no corpo social, mas por si mesmo. É possível fortalecer essa autoestima, né? Não é a arrogância, mas a autoestima. Eu gosto de mim, eu sei como eu sou, eu sei o que eu posso. Se não quiserem gostar, fazer o quê? Não vou ficar forçando a barra, né? Uhum. Mas é possível fortalecer isso de forma que o outro consiga entender que o que eu faço, o que eu penso, não vai agradá-lo, mas tudo bem para mim. É um avanço, né? Na medida que a gente começa a entender que o outro é outro, que ele pode ou não gostar de mim, que isso é um direito até dele. Talvez ele não goste. Ok, tudo bem. Eu começo a desenvolver mecanismos que me permitam sair um pouco, me separar um pouco do outro. Porque o que a gente faz, a gente se cola muito no outro. É como se a gente e o outro fôssemos uma coisa só. À medida que você vai descolando, você consegue entender. Ele tem a vida dele, ele tem os pensamentos dele. Talvez aquilo que ele tenha dito nem foi para me agredir. Ele talvez estivesse ocupado, pensando em outra coisa. Porque o que a gente faz muito é isso, né? A gente fica muito como centro de tudo. Nossa, falou aquilo para mim. Como teve coragem de fazer isso comigo? O outro, eu sou o centro do universo. Eu sou o centro do universo. Você sai um pouco dessa posição de centro, sai um pouco da posição do ideal. Eu acho que faz toda a diferença. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer tudo muito bem feito, eu não posso ser criticado. Não, eu sou muito mal, eu sou malvado às vezes, eu faço coisas horríveis. Eu sou humano. Né? Tem a historinha do caminhão de lixo, né? Que sai distribuindo, jogando lixo pela rua. Ele não jogou em mim. O lixo quem carrega é ele, o lixo é dele. Entendeu? Caiu ou jogou, mas o lixo não é meu. Né? Exatamente, porque o que a gente escuta, na maior parte das vezes, não diz respeito a gente. E a gente sofre achando que é isso. Fez isso comigo, como ele pôde, como ela, né, foi capaz. Fez uma festa, não me convidou. Ele era para ter me chamado, não me chamou. Aí você fala, oi. Isso gera um sofrimento muito grande, a pessoa se sentir rejeitada, né? Desprezada. Fala, não faço parte daquele círculo dos que foram a esta festa. Porque no fundo a gente tem... enquanto a gente não aprende a desenvolver um mecanismo próprio de avaliação, o mecanismo nosso é o outro. Se o outro me valoriza, eu devo ter valor. Se o outro gosta de mim, eu devo ser legal. Se o outro não está gostando de mim, não está me valorizando, nossa, eu devo ser muito sem valor mesmo. Então, esse é o princípio que acaba gerando todo esse sofrimento, né? Cada um, você disse no começo, cada um tem uma formação, embora a base social seja a mesma, cada um tem uma vida pessoal, mas geralmente alguns problemas começam ou são iguais. E todos nós, os sofrimentos nossos são mais ou menos iguais. Mas essa questão de querer ser aceito, ser querido, né? Você trabalha isso para o cara ficar independente, ou você trabalha, eu já fiz uma pergunta mais ou menos igual a isso, ou você trabalha para o cara entender, você olha, não é com você, isso daí não tem que te afetar, como é que é? Nesse sentido de separar, o outro é outro, ele não é você, ele não pensa como você, ele não sente como você,
E você não depende da avaliação dele para você saber se você vale alguma coisa ou não. Quem tem que saber isso é você. Você gosta do que você faz? Tá, de repente sua cor é azul. Pode ser que todo mundo goste de amarelo, mas você gosta de azul. Tudo bem gostar de azul. Você é diferente mesmo, você é do seu jeito. É como se a gente, assim, achasse o nosso jeito de lidar com as coisas que nós somos e que nós fazemos. Sim. Algumas coisas a gente pode melhorar, sim, mas dentro de uma visão, assim, bem fora do ideal, sabe? Você não tem que fazer, não tem que ser, não tem que estar o dia todo recebendo medalha, porque isso é meio adoecedor. Eu já aprendi, né? Isso é uma coisa recente, inclusive, né? Síndrome do impostor. Encontrar um título para dar para aquelas pessoas que são boas, você reconhece que é boas, mas elas mesmas não se sentem bem o suficiente para o sucesso que fazem. Sim. A gente tem uma fase, quando a gente está se constituindo, que o Freud chamava de uma formação de si, formação que era o narcisismo. A gente se forma a partir do que o outro pensa da gente. Né? Nós nos formamos no espelho, seja um espelho através do olhar do outro. Você é uma boa menina, você é muito comportada, você é inteligente, você é isso, você é aquilo. Todas essas etiquetas vão sendo coladas na gente e nós vamos incorporando aquilo como nós mesmos. Muitas vezes essas etiquetas conseguem trazer para a gente, em psicanálise a gente chama isso dos significantes, né? Esses significantes todos, às vezes eles nos dão uma imagem, uma autoimagem mais ou menos positiva. Né? Se é mais positiva é mais fácil lidar com isso. Se é mais negativa eu vou ter que trabalhar no sentido de mudar um pouco esses significantes, mudar um pouco essas etiquetas, para eu começar a dar a mim mesma nomes melhores. Ao invés de incompetente, competente em algumas áreas. Ao invés de, enfim, aquilo que não é tão positivo, eu posso achar alguma coisa que contraponha para que eu possa começar a me ver de uma maneira melhor. Essa é a base de tudo, a maneira como eu me vejo. Então, se eu me vejo de uma maneira como insuficiente, eu vou estar sempre provando para o outro que eu estou devendo, que eu preciso fazer mais. Então, há alguns perfis assim clássicos, aquela pessoa que ganha muito dinheiro, mas se sente pobre. Uhum. Né? Já ganhou muito, muito, mas o comportamento dela, a maneira como ela lida com o dinheiro, é daquele momento em que ela não tinha. Então, tudo que ela fez foi para provar para si mesma que ela é capaz de ganhar muito, de ter valor, porque o dinheiro é uma medida de valor na nossa sociedade. Mas mesmo ganhando muito, acumulando bastante, ela não consegue usufruir, não consegue se colocar, se enxergar tendo. Ela continua se enxergando como uma pessoa pobre. Saiu da pobreza, a pobreza não saiu dela. Sim. Né? Eu lembro de uma entrevista que eu li há muito tempo, me marcou tanto que eu não esqueci, de uma executiva, era uma descendência asiática, parecia japonesa, e era bem conceituada, rica, muito rica, mas tinha vivido uma vida muito miserável, muito pobre, conseguiu ascender na vida, na carreira, e fazer um sucesso internacional com presidente de alguma coisa, que eu não me lembro mais. O fato é que ficou na minha memória. Ela disse, por conta do que ela já tinha sofrido, ela deixava na cabeceira da cama dela uma bolsa de grife. Porque quando ela acordava, ela olhava e via aquilo, ela lembrava imediatamente que tinha mudado. O que era tão marcante, o que ela viveu na infância e na juventude, era tão sofrido da pobreza, que ela sempre trazia aquilo de volta. Então ela deixava uma bolsa de grife na cabeceira da cama, que a primeira coisa que ela olhava... Você vê que não tinha mudado, né? Tinha mudado, mudei. Ela precisava todo dia, é passado. ela precisava de um lembrete ali todo dia. É um passado aquilo ali. Então, tem gente que fica com a pobreza ainda dentro de si, no comportamento, na miséria, as coisas regradas, né? Isso é torturante também. Sim, é um comportamento muito comum. Assim, para esses aprender tipos são a trabalhar mais, com valores? Esses tipos são o que a gente chama, geralmente eles estão dentro de um quadro clínico chamado de neurose obsessiva. São pessoas assim que têm um desejo de dominação, de controle, e essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de fazer laço social, de ter relações de amor. Então elas são mais ariscas e, de uma certa forma, elas sentem até uma certa satisfação e um certo orgulho de ser como são. Né? Então, assim, o que muda a gente é o sofrimento.
O que leva a gente a um tratamento é o sofrimento. Se a pessoa está feliz consigo mesma, dificilmente ela procura ajuda. A gente fala da pobreza, né? Independentemente do quanto de sofrimento que ela cause no outro. Né? Tem isso também, né? Às vezes o problema é meu tão grave, mas quem sofre com o meu problema é o próximo, outro, né? Mas se eu estou muito bem aqui, não estou me incomodando, dificilmente essa pessoa procura ajuda. Os que estão em volta, sim, vão atrás de apoio, de ajuda, porque é difícil lidar com uma pessoa assim. Um dos livros que eu li, também me marcou, chama Antes de Partir, que é o mesmo nome do filme, né? Do Jack Nicholson, né? Muito bom. O livro era muito bom. É de uma cuidadora de pessoas idosos em fase terminal. E ela escreveu das histórias que ela ouviu dessas pessoas. E tudo que ela ouvia dessas pessoas eram coisas assim: pô, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter tomado outro rumo, eu deveria ter buscado o meu sonho, eu deveria... Sempre assim, eu deveria, lamentações. E não eram lamentações de dinheiro que eu tive, não, eram lamentações de caminhos que eu não tomei. As coisas que eu passei a suportar para a vida toda. E naquela fase que elas estavam arrependidas, não tinha mais como mudar. E as principais lamentações vêm de relações mal resolvidas, sabe? Teve até um trabalho interessante, eu acho que foi na Espanha, que houve um desastre natural, e geralmente quando acontecem esses desastres, algumas equipes de psicólogos, psicanalistas, fazem um trabalho de apoio psicológico, né? Vão e ouvem essas pessoas. Não me lembro exatamente qual foi o acidente natural que aconteceu na Espanha. E aí escreveram um trabalho exatamente sobre isso, porque aquelas pessoas que estavam ali sem casa, totalmente destruídas, com a vida completamente, né, desolada, não tem mais casa, não tem mais posse, não tem mais estrutura familiar. Elas, quando começam a ser ouvidas, o que elas falam em primeiro lugar é de uma história de amor mal resolvida, um caso que ficou doendo, que ficou... Então você vê que essas relações são muito importantes, são muito constitutivas das pessoas. De como é que a minha mãe me tratou, de como é que meu pai falava comigo, de como é que fulano... As condições objetivas, elas não são tão determinantes e tão importantes como a gente imagina. Tá. Mas essas questões que você cita aí, esses sentimentos, esses arrependimentos, essas coisas de um passado tão longínquo, a psicanálise consegue trazer isso para o consciente e fazer com que a pessoa entenda e resolva, ou seja, recoloque as peças no lugar para que ela se sinta confortável? A ideia é essa, é que a gente consiga fazer com que a pessoa saia de uma posição de rejeitar a si mesmo, de buscar se transformar em outra coisa e ficar naquela luta inglória com eu preciso ser muito melhor do que eu sou, eu preciso alcançar um nível, um patamar que o meu pai e minha mãe esperavam de mim, que eu preciso entregar para a sociedade. Né? Hoje a gente vive num mundo em que a competência, o extremo valor, o trabalho incessante, né, é muito cobrado das pessoas. As empresas, as grandes corporações trabalham muito com essa coisa da pessoa, né, se entregar totalmente. E isso é muito martirizante, porque não é todo mundo que consegue esses altos patamares, esses níveis extra de competência, de capacidade. E isso causa muito sofrimento. A psicanálise, ela não tem nenhum exame clínico, nada. Vai através da conversa, da palavra, e a psicanalista vai buscando aquilo que está ali dentro dele, e ele conta mais ou menos aquilo que faz ele ter uma vida não como ele gostaria. É uma conversa. Até o Roberto Carlos tem uma música maravilhosa, né, entre tantas que ele tem, é o Divã. Né? Ele fala assim, eu venho aqui, me sento e falo, para você que só escuta, não entende a minha luta. É uma coisa assim, chega a doer na gente, né? O psicanalizado, ele se sente assim às vezes? Eu acho que uma diferença da psicanálise de outras linhas de terapia é que hoje você tem os coaches, né? Em que você vai e ele traça lá o que você deve fazer para você melhorar. As 10 coisas que você deve fazer até a em lista. Busca da felicidade. Isso, a semana que vem a gente volta aqui, eu quero ver o que você resolveu a respeito disso. Você pode... É quase como se ele te desse a receita. Na psicanálise, a gente não tem isso. Inclusive, o psicanalista fala pouco, ele ouve. Porque na medida em que o outro está falando,
o outro assume esse protagonismo de trazer. Na medida em que ele está trazendo, é como se ele fosse organizando aquilo que está muito desorganizado. E o psicanalista vai fazendo pequenas pontuações. Olha, você observou como é que você já falou sobre isso várias vezes hoje? Olha, você observou como é que está presente na sua vida esse tipo de coisa? É como se você pegasse um espelho e mostrasse para a pessoa, olha aqui, tá vendo como é que você... Essa é a foto que eu estou fazendo de você agora. Então a pessoa começa a reconhecer em si coisas que ela não percebia, começa a perceber padrões de repetição, desejos. Por que eu sempre estou indo para esse lugar? Você já observou como a gente, às vezes, é determinado de tal forma pelo inconsciente que a gente não percebe? Então, você está absolutamente sem vontade de trabalhar hoje. Aí você entra no carro, liga a música, começa a pensar em outra coisa, de repente você está indo para outro lugar. Nossa, mas eu tenho que trabalhar, não é para aqui. Então, é como se a gente tivesse duas forças, né? Dentro de nós mesmos. Aquilo que deve ser e aquilo que a gente gostaria que fosse. Então, isso, às vezes, fica muito inconciliável. A gente não consegue sair do lugar, porque tem duas forças muito opostas. Então, a ideia é reconhecer isso, entender como é que isso está acontecendo e achar um meio termo. Uma maneira como eu posso ir para o trabalho sem me sentir tão mal. Ou me permitir, às vezes, fazer uma volta grande, parar numa praça, tomar uma água de coco. Bom, agora eu posso trabalhar, já fiz um pouco do que eu queria fazer. Né? É achar esse meio termo, talvez. Você também, como jornalista, eu vi muito disso daí, coisas terríveis. Você viu como jornalista também. Eu acho que o mundo está muito doente. A maneira como nós nos organizamos em sociedade adoeceu. Fez com que, deve ter produzido muito cliente para vocês, psicanalistas, né? Porque o mundo está muito doente. A forma como ele se organizou, o que ele busca, o que ele estabelece como valores, são coisas deformantes. Você sente isso? Olha, o que a gente percebe? Hoje nós vivemos numa sociedade que é muito mais horizontalizada. A gente não tem mais aqueles padrões, ou pelo menos cada vez menos a gente tem esses padrões horizontalizados de autoridade, de forma de ser padronizada. Então, há umas décadas atrás, você tinha a figura do pai, você tinha a figura do padre, a figura do próprio, os líderes políticos. Você tinha uma coisa mais no nível do ideal. Isso foi caindo. A ciência, inclusive, ajudou a desmanchar um pouco essas figuras, né? Desmanchando mesmo, mostrando o outro lado. Só que esse desmoronamento, nós podemos dizer assim, que a gente chama da queda do falocentrismo, fez com que as pessoas ficassem meio desbussoladas, meio sem padrão, meio sem barra. Então, você percebe, por exemplo, uma pessoa que buzina para o outro sai e enfia a mão na cara dele. Você vê uma pessoa que discute e enfia o carro dentro de uma loja, coisas assim, sem um barramento necessário, né? Porque a vida social é feita desse ajuste, desse acordo. E parece que as regras desse acordo mudaram muito rapidamente, a gente não conseguiu se adaptar ainda. E nós estamos numa fase em que pode tudo. E esse pode tudo é muito complicado, porque a gente... Pode tudo é o programa aqui, tá? É só esse, né? Só esse. Então é complicado, né? Mas então, não houve uma substituição de... É claro que a vida em sociedade, ela demanda um acordo. Ela é um acordo entre todos nós. Um acordo para ter o direito ao verde, é preciso respeitar o sinal vermelho, por exemplo. E em sociologia a gente aprende, o que a gente vive é da expectativa. O que é a expectativa? Eu chego, Ruth, bom dia. Eu espero que você diga, Racim, bom dia. Né? Eu compro um remédio na farmácia, eu não vou conferir se aquele produto que eu estou comprando está naquela embalagem. Eu acredito que a fábrica colocou aquele produto que eu estou comprando. Então, ou seja, a gente vive a sociedade de expectativa. Então é preciso que respeite algumas regras. Isso deve gerar um conflito muito grande. Eu não estou me adaptando à sociedade. Isso é causa para paciente. Não sei se a pessoa se reconhece assim que eu não estou me adaptando, sabe? Eu acho que era muito mais no sentido assim, eu não sei como é que eu devo agir, porque o modelo que eu tinha, que eu aprendi, não funciona mais. Com as redes sociais, então, com essa digitalização do mundo, isso ficou muito mais forte, muito mais premente, você vê isso todo dia. Porque se uma pessoa fala uma bobagem para o vizinho, aquilo fica restrito ali. Mas se ela vai para a rede social e coloca aquilo e acha pessoas que
também tem alguma familiaridade, alguma sensação de similaridade com aquilo ecoa e vira uma coisa muito grande, ganha uma dimensão muito maior. Então, nós vivemos num mundo em que as coisas estão muito soltas, dispersas. É como se tudo que existia antes não existe mais e a gente ainda não conseguiu construir uma outra forma de relacionamento. O Freud tem um trabalho muito interessante que ele fala que o nosso principal sofrimento é exatamente a gente se tornar civilizado. Essa é a base de muita coisa, porque se a gente pudesse fazer tudo que que o nosso instinto, a gente não usa esse termo em psicanálise, mas com que a nossa pulsão... São as pulsões, né? Gostaria de fazer, a gente não teria sofrimento. Eu estou com raiva, eu vou lá e meto o pé. Só que a vida social nos impõe. Tem limite. Essa civilização, ela causa um dano psíquico. Mas esse dano psíquico é necessário para que a gente continue vivendo juntos. Só que a gente ainda está num momento de muito desequilíbrio disso daí. Eu acho que ainda vai demorar mais, porque não estou vendo no horizonte assim uma perspectiva da instauração de uma nova ordem, pelo menos não satisfatória. O que a gente vê pela frente são propostas assim que não fazem parte de um cardápio muito legal, não, sabe? Nós estamos falando aqui de coisa da vida na sociedade, da normalidade. Eu me lembro que eu cheguei a copiar no caderno, na primeira página de um caderno, uma frase que eu achei fantástica. Isso quando a gente estudava na universidade, em 2020, século passado, faz tempo isso, né? A frase era do Richard Lang, psicanalista também. Ele disse assim: só neste século, o século XX, só neste século, as pessoas tidas como normais já assassinaram mais de 100 milhões de seres humanos. E agora, o que é que eu faço com o meu conceito de normalidade? Existe normalidade? Não. O que é normal? O normal é estabelecido geograficamente, historicamente. O que é normal hoje pode não ter sido normal antes. O que é normal aqui não foi normal não é normal em outros lugares. Então, assim, a gente estabelece o que é normal, o que é aceitável. Porque o ser humano não tem nada de normal. Não existe assim. A gente perverteu todos os conceitos. Para nós nos tornarmos seres humanos, a gente perverteu vários conceitos de normalidade. Então, da natureza. Então, alguma coisa que se fala assim, não, é natural, portanto é normal. Não, muita coisa que é da natureza, nós demos uma outra finalidade para aquilo, nós usamos de uma outra maneira. Então, não soa mais natural, vamos dizer assim, né? Então, a maneira como a gente usa o corpo não tem a ver com o corpo natural. É um corpo que a gente inventa. Então, por exemplo, se eu uso um brinco, isso aqui não é a mesma orelha de uma orelha que não tem um furo e um brinco. É uma orelha que é trabalhada socialmente, né? Eu dei para ela um atributo. É uma orelha de uma pessoa, tal. Tem uma série de atributos que estão ligados ao que a gente faz com o corpo. Se eu pinto a unha, não é uma unha natural. Essa tinta que eu coloco na unha, ela dá toda uma caracterização de tempo, de espaço, de gênero, né? De tudo que está ligado, de sociedade, o tipo de sociedade. Então, tudo que a gente faz com o corpo é uma desnaturalização. A gente não trabalha com o corpo natural, a gente modifica a natureza. Mas isso não é do chamado homem civilizado. Isso daí de mudar os povos originários de todas as regiões da Terra já queriam provavelmente mudar. Já faziam isso. Já pintavam o corpo. Furavam a orelha, furavam o nariz. Mas o que era isso? Eles estavam trabalhando o corpo para inserir dentro daquele conceito que ele tem. O corpo bonito é aquele corpo todo pintado, rabiscado de preto, de vermelho. Esse é um corpo que é valorizado naquele determinado conceito histórico, contexto histórico e geográfico, né? Já chegava deslocado, né? Mesmo os não civilizados já vinham deslocados. E aí né? a gente pergunta, o que é normal? A gente delira o tempo todo. Pensa. Se você está aqui, aí você fala assim... olha, fulano está olhando para mim. O que será que está vendo? Acho que essa calça que eu estou vestindo aqui, que ela não está gostando. Ou então será, eu falei aquela palavra. Eu aposto que ela deve estar achando isso e aquilo. A gente delira. A gente faz loucuras o tempo todo. Isso é normal? Deve ser, né? Normal no sentido de que todo mundo é meio louco.
Dentro da loucura, nós somos normais. Sim, dentro não é? de uma loucura, um conceito bem amplo de loucura. Todo filme dele é uma sessão de terapia, né? O Woody Allen. Ele é assim, um cara que faz terapia há 300 anos. A psicanálise é isso, assim, você sempre pode continuar fazendo? Não, geralmente você faz quando você está sofrendo, está incomodado, né? Então, aquilo talvez seja resolvido naquele momento, mas a vida passa, nós não somos equilibrados, nós somos equilibristas, a gente está sempre, né, fazendo força para ficar ali em cima da bicicleta e de repente ela te derruba, cai, aí você volta. Olha, eu não estou conseguindo lidar com esse aspecto aqui. Minha vida mudou, agora está isso. E não é só aquele sofrimento urgente, é que quando você tem assim um trabalho que tem pessoas que fazem análise há 30 anos, 40 anos, não ininterruptamente, mas sempre que alguma questão surge, ela pode buscar novamente ajuda para se entender melhor, para lidar melhor com aquela condição. Tá. Porque a vida dá surpresas para a gente, né? Quando você pensa, não, agora vai ser uma calmaria. Agora eu resolvi. Só que não. Agora é a hora de fazer uma pergunta. Quando uma pessoa, como você, uma psicanalista, está sempre analisando o outro, né? A visão que o outro tem de você é uma pessoa num patamar superior, ou seja, superior no sentido assim de entendimento da vida, uma pessoa resolvida, uma pessoa sem trauma. Você conhece alguém assim? Se conhecer, me apresenta, porque eu quero conhecer uma figura assim. A visão que tem dessas pessoas. Eu sempre lembro assim, alguém, quando jornalista, o cara fala assim, você viu o que aconteceu um negócio ali? Eu falei, não estou sabendo. Pô, você é jornalista? Pô, eu sou jornalista, mas se não me contarem, eu não sei o que aconteceu. Então... esse é um conceito muito comum, né? Mas a gente pensa o seguinte, você tá sabendo se você tudo. esperar achar o psicanalista, ou o psicólogo, ou o profissional perfeito para te cuidar, para te ajudar, você vai ficar sozinho, porque essa pessoa não existe, né? O papel que ele desempenha ali não tem a ver com o que ele é na vida dele. Lógico que tem alguma relação. Se a pessoa está muito fora da casinha, ela dificilmente vai conseguir ajudar a outra a se localizar, certo? Mas ninguém está livre das suas alucinações, dos seus delírios, dos seus sofrimentos, porque nós somos humanos, a gente está aqui na Terra, a gente é constituído da mesma maneira. Então, o que eu acho que a diferença é que a gente é um pouco mais avisado. Não só o analista, mas a pessoa que faz análise há um bom tempo, ela é um pouco mais avisada. Então, quando ela escorrega, ela fala assim, sabia que eu ia escorregar aqui. Ou ela prevê antes, esse terreno aqui é escorregadio, eu tenho que prestar um pouquinho de atenção, porque eu já caí aqui muitas vezes. Então, ela já começa a perceber as situações que são desafiadoras e que exigem um pouco mais de atenção, a não repetir. Então, é isso basicamente o que a gente faz. E quando cai, levanta mais depressa, sai com um pouco mais de elegância, não fica lá, ai meu Deus, 50 anos depois, chorando, reclamando, culpando o outro, olha lá o que fulano também, fez, né? Comigo, ele me empurrou, né? Tem isso, né? Muito. Se a pessoa não aceitar a culpa que é dela. E todos nós temos, não é uma culpa, é uma responsabilidade. Né? Porque sempre existe a possibilidade mesmo, de escolha. O Freud faz essa pergunta básica, né? Tem um caso clássico dele, em que a paciente relata situações de que ela está vivendo, coisa e tal, e ele pergunta, e qual é a sua parte nisso? Porque a gente sempre tem uma parte, seja por permitir que o outro faça, seja por permanecer naquela situação, nós temos uma parte, existe uma parceria ali entre quem está vivendo aquela mesma situação. É como se um gostasse de fazer e o outro gostasse que fizessem com ele. Teve um professor, não sei se você estudou com ele, o professor Vanderlei, ele era de psicologia social. E ele falava uma coisa interessante, falou assim, olha, a normalidade não dá bom livro, bom filme, bom teatro, boa música, a normalidade não dá nada disso, né? Tanto é que se você assiste filme, vai a um teatro, uma peça e tal, sempre tem um conflito para ser resolvido ali, essa é a vida. Mas é interessante que o Freud partiu de estudar o anormal, o doentio, vamos dizer assim, muito entre aspas, para entender o normal. O normal. Então você pega lá o que você considera muito fora do normal, muito absurdo, e a partir dali você começa a entender melhor o que não é tão absurdo assim. Porque todos os elementos de anormalidade estão em nós, estão presentes em todos nós. O grau em que eles aparecem é maior ou menor. Mas nós todos somos capazes de
coisas que nós mesmos consideramos muito ruins. Dependendo da situação, elas vêm para fora, elas aparecem, mas nós todos temos essas sementinhas todas muito bem plantadas, é só regar que elas crescem. A Clarice Lispector falava, eu não tenho defeito, eu não corrijo, porque eu não sei qual que é o defeito que está me segurando, né? Da minha vida, né? Vou corrigir ele, desmorona tudo. Essa é uma grande lição. Deixa assim. Às vezes a pessoa chega e você tem que ter muito cuidado com o que você vai tocar. Porque tem coisas ali que estão sustentando. São crenças, são valores, são posições que estão sustentando uma estrutura que é muito frágil. Então, nem todo mundo é muito bem estruturado, muito sólido. Às vezes a pessoa tem uma estrutura frágil e aí você tem que tomar cuidado com aquilo que você desconstrói, que você critica, que você tira, que você aponta. Porque aquilo ali, às vezes, é o que está segurando. Aquele negócio do sujeito chegar e ficar calado na primeira, na segunda sessão, é normal, né? Essa depende muito da linha do psicanalista, né? Não é uma linha que eu atuo, né? Então, talvez seja um sintoma meu mesmo. Me incomoda muito o silêncio prolongado. Então, eu acho que é preciso que ele fale. E aí eu vou provocar essa fala. Sim. O Freud, ele teve como discípulo o Jung, né? Foi discípulo dele. Depois o Jung criou toda uma outra linha, uma outra escola, e os dois se separaram. Eles tiveram uma divergência teórica, conceitual, né? Teórica e conceitual, até porque Jung era muito mais espiritualista, vamos chamar assim. Ele tinha outra linha, uma outra visão do homem. O ser humano, né? Isso. A palavra homem hoje é muito perigosa. Falar homem, né? O ser humano. O ser humano. O Jung tinha a ideia de que existia uma força única que movia. E o Freud que movia as pessoas. E o Freud tinha a ideia de que essas forças de que a questão básica, teórica e fundamental era a relação à libido, né? Então, o Freud acreditava num caráter sexual da libido. E que sexual para Freud tem muito mais a ver com o prazer. Então, ele acreditava que existe uma pulsão nossa de sobrevivência, de nos manter vivos, e existe uma pulsão nossa que procura o prazer, que procura a satisfação. E essas duas coisas caminham lado a lado. Umas vezes a gente ela puxa mais para um lado, outro para outro, mas essas são as duas forças principais. E o Jung acreditava que não. Chegou um ponto do desenvolvimento do pensamento dele que ele acreditava que não, que era tudo uma coisa só. Ele tinha uma ideia mais unicista, vamos dizer assim. E aí os dois se separaram. O Freud não concordou com as ideias dele e ele seguiu uma psicologia dele, né? Diferente. Tem um exemplo muito interessante dessas coisas da nossa alma, né? O que é que nós somos? É um tapete bordado, né? Você vê o fundo do tapete, você não entende nada do que está ali, né? Aquele fundo do tapete cheio de fio. Aí quando você cata outra parte, você vê o que foi construído com toda aquela bagunça que está ali, né? Essa cara que a gente tem, mas o que formou essa cara, que é a face visível do tapete, o que formou aquilo está oculto. Quer dizer, não tem que corrigir o que está lá atrás, né? Não, muita coisa a gente não corrige, muita coisa a gente nem fica sabendo. Sabe? Mas a questão básica é o que eu vou fazer com isso? Esse tapete está me incomodando, ele está áspero, ele está me dando tombo. Então, como é que eu vou fazer para conviver melhor com esse tapete? Eu vou ter que jogar esse tapete fora? Eu vou pregar esse tapete na parede para sair do meu caminho? Enfim, vai me dar instrumentos para eu lidar melhor com aquilo que está me impedindo de ficar mais leve, mais feliz. Porque a gente não precisa sofrer tanto, sabe? Às vezes a pessoa sofre muito em coisas que poderiam ser resolvidas. Você atende uma pessoa que chega com um sofrimento, você pensa que aconteceu ontem. Aí ela te conta, não, tem 20 anos. Nossa. Porque entra numa espiral de culpa, recriminação e arrependimento e não consegue sair daquilo. O tempo passa e a pessoa fica derrapando ali. E é sempre uma relação com o outro, né? Sempre tem um outro na história. Bom, tem alguns transtornos mais sérios em que a pessoa não consegue nem incluir o outro na própria vida. Ela está tão um funcionamento fechado que nem existe outro. A inclusão do outro já é uma evolução do nosso desenvolvimento. E tem muita gente que está andando por aí com carinha de normal que vamos dizer assim, ficou
retido em fases bem primordiais aí do desenvolvimento. Mas, assim, de modo geral, o nosso sofrimento tem a ver com o outro. Amor leva muita gente para o divã? Sim, o amor. E não só o amor romântico. O amor, assim, eu ser amado, eu ter valor. Então, a relação com a mãe, a relação com o pai, o lugar na família. Isso cria a base para a forma como ela vai se relacionar depois nos relacionamentos amorosos, vamos dizer assim, românticos, né? Nesse par romântico sexual. E na vida adulta, as coisas acabam se misturando muito, porque a gente substitui pessoas. Às vezes o objeto, que eu vou chamar assim, a pessoa amada, ela vem e ela entra, eu coloco aquela pessoa no lugar da minha mãe. Então, eu vou amar do jeito que eu amava minha mãe. Para mim, ela é minha mãe. Eu vou reagir com ela, vou funcionar com ela como minha mãe ou como meu pai. A gente vai fazendo essas edições automáticas, sabe, sem perceber. E a gente vai escolhendo pessoas que ocupam para a gente as mesmas posições que outras pessoas importantes ocuparam. Se não romper esse ciclo, você vai repetir. Você provavelmente vai ficar repetindo. Se você não conseguir identificar, nossa, mas eu casei com a minha mãe, eu casei com meu pai. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Que coisa interessante aí. Nós somos complexos, né? Nós somos pirados. Eu sei que essa conversa, nós estendemos aqui, passamos a noite aqui conversando sobre nós, seres humanos, né? Tentando nos entender. Eu sei que quem está acompanhando, quem está ouvindo, está vendo a gente aqui bater um papo, está se identificando com muitas coisas. Quando você analisa alguém, você se identifica? Às vezes acontece em determinados relances, assim, algumas situações, você, né, te passava, nossa, eu tenho ideia do que seja, né? Eu já tenho tive um momento de passar por um lugar parecido. Acontece, essa empatia assim, ajuda? Nem ajuda, nem atrapalha, eu acho, sabe? O importante é a gente se separar, porque você tem que entender que aquilo ali é uma outra pessoa e que você está para ouvir, para não, inconscientemente, você não começar a se colocar no lugar dela, começar a sentir como ela, ou você achar que ela está sentindo como você, sabe? É perigoso a gente fazer essa mistura. Mas, assim, não é bom que tenha uma transferência negativa, que você tenha sentimentos negativos em relação à pessoa que você está atendendo. Mas você não precisa amar também, não. O Galarza, o José Ângelo Galarza, né, era médico, era psicanalista também, ele dizia, chegou a participar de programa de televisão da Bandeirantes na época, um programa interessante, e ele falava que família é karma. Esses dramas familiares também são matéria-prima que levam pacientes para você? Família é uma fábrica de doença, viu? Porque é muito louco como a gente estrutura, a gente não percebe como a gente projeta. Por exemplo, o filho, né? Por que a gente tem filho? Filho dá um trabalho, filho custa caro, filho dá preocupação, né? E, no entanto, as pessoas querem filhos. Quem não consegue naturalmente procura meios artificiais, às vezes caríssimos, e querem filhos. Por quê? O filho é uma oportunidade que a gente tem de resgatar a nós mesmos. Então, agora eu tenho uma pessoa que eu acredito que sou eu, que vou cuidar da maneira como eu acho que eu deveria ter sido cuidado. Eu vou fazer por ele o que eu acho que deveriam ter feito por mim. Então, eu vou dar para ele tudo que eu acho que ele precisa e ele vai ser tudo que eu acho que ele deve ser. Isso você escuta de pessoas assim, que são muito avisadas. Você fala assim, meu filho vai ser muito inteligente, ele vai fazer... Peraí, seu filho não tem nada a ver com essa história. Ele está chegando agora e essa programação é sua, né? Então, a gente já começa a entregar para o filho uma programação que é nossa. Ele é o nosso espelho. E aí começa, né, toda a confusão. É interessante isso daí. Você sofre coisas que você acha que tem que ser corrigida, mas são essas coisas que fazem você ser o que é e às vezes até ter o sucesso que você não teria se tudo fosse lidado com facilidade, né? Sim. Ou seja, esse sofrimento que você falou lá no começo, nas primeiras respostas, é isso, né? O sofrimento te clareia a mente, te mostra o mundo. Olha, o mundo é isso, tá, cara? O mundo não é aquele doce de leite, não. O sofrimento pode ser esse motor de nos levar para frente, o que a gente pode chamar, vamos supor, a angústia, esse mal-estar que a gente sente, ela pode tomar os rumos que a gente der para ela, que a gente conseguir dar. Ela pode ser um motor para levar a gente para uma situação diferente, mais agradável, mais prazerosa, ou pode ser uma fonte de sofrimento que a gente vai ficar ali derrapando.
Então, o que o sofrimento vai ser depende daquilo que a gente falou lá no início. O que eu vou fazer com isso? Eu levei um tombo enorme, eu vou ficar aqui sentado chorando, ou eu vou aprender que esse tipo de lugar aqui eu tenho que andar com cuidado, não tenho que andar, eu tenho que passar longe. Então, o que eu vou fazer com o que fizeram de mim é... Frase do Sartre, né? Não é? É importante, não é o que fizeram, o que eu faço com o que fizeram comigo, né? Exatamente. E não é fácil, né? Não é fácil, não. Não é fácil. A gente precisa muitas vezes de ajuda e um trabalho árduo para sair disso. É isso daí. As pessoas mas o primeiro passo é entender que sozinha ela não vai a lugar nenhum, né? Olha, tem gente que consegue. Não é fácil, não. Por certas coisas a gente não dá para estabelecer assim. Sair do chão puxando os próprios cabelos é difícil. É difícil, mas depende. Não dá para dizer assim. Tem pessoas que conseguem assim sublimar um pouco o sofrimento. Então, ela, através da arte, da literatura, ela consegue tratar aquilo que está incomodando muito, né? Então, se eu dou um nome para aquilo, se eu começo a escrever sobre sofrimento, se eu começo... Não é que o tratamento terapêutico, analítico seja indispensável para que as pessoas sejam felizes na vida, ou se deem bem na vida. Existem outros caminhos, mas dificilmente a pessoa procura esses outros caminhos sozinha. A psicanálise fala em felicidade? Dificilmente. Não existe esse estado pleno de felicidade, não. Você tem momentos de satisfação, né, de gratificação, que podem ser estendidos se você usufrui, se você se detém neles. Mas um estado permanente, eu acho que não é próprio do ser humano. Nós não fomos feitos para ser felizes aqui é a terra permanentemente. Ainda, né? Aqui é a terra. Minha amiga jornalista e psicanalista Ruth Cavalcante, é um prazer receber você aqui, uma conversa muito agradável, eu aprendi muito. Eu sempre digo que graças aos entrevistados eu vou dilapidando um pouco a minha ignorância. Eu também ainda tenho muito que aprender, é uma jornada longa, não vai chegar nunca a um resultado assim, agora eu sei tudo, né? Aquela história que você mesmo disse, eu sei alguma coisa, mas tem um caminhão de coisas ainda que eu preciso saber. Você também está no rádio, você está na CBN, né? Estou com o Divan na CBN, na CBN quinta-feira às 2h35, e eu faço um programete sobre casa. Hoje mesmo eu escrevi um programete falando interessante, uma reflexão, que a gente acaba misturando as coisas, né? Tá falando como a casa diz da gente, como a casa tem reflexos sobre nós, no nosso bem-estar emocional, e como o nosso estado emocional se reflete no ambiente que a gente vive, inclusive na nossa casa. Então, assim, é um programete que eu faço há 40 anos, sei lá quantos anos na executiva. Então, ainda sou um pouquinho jornalista nesse sentido, assim, de trabalhar com a linguagem de maneira profissional. O exterior, às vezes, reflete o interior, né? Às vezes chega uma casa que você cheia de decoração, cheia de coisa, né? Ela tem muita coisa por dentro. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas você nota a pessoa pela casa que você vê. Sim, você pode... É fácil você conhecer algumas coisas, assim, né? Como é que a pessoa se vê, como é que ela gostaria de ser vista, pela roupa que ela veste, pela casa que ela, né, se apresenta. Ostenta ou não ostenta, né? De repente ela quer ter uma coisa bem despojada. Ela também está fazendo um statement, digamos assim. Ruth, muito obrigado por você ter aceitado meu convite. Gostei muito da gente se reencontrar depois de tanto conversar, tempo, né? aprender. Que bom. Colega. Tenho certeza que quem está acompanhando vai aproveitar muita coisa, vai pensar sobre si mesmo e a posição no mundo. Fundamental é a gente, como é que nós nos colocamos no mundo, nas nossas relações. É um prazer enorme, Ruth. Muito obrigado. Obrigada a você que nos acompanhou. Eu fiquei muito honrada com o convite. E você faz o seguinte, você se inscreve no canal, você compartilha, você comenta, porque isso ajuda a gente a conseguir apoio para produzir conteúdo interessante. Foi muito bom. Até o próximo episódio do Pode Tudo. Apoios com o Bitrec Rastreamento. Seu carro na palma da mão.